Olá, continuando a nossa aula do estágio supervisionado 3, tendo em vista a questão do afastamento, isolamento social, estamos em aula remota. Na aula de hoje, nós temos mais um assunto, dando continuidade à nossa última aula. Nós falamos sobre o plano de estágio. Vamos agora falar sobre o plano de aula, especificamente no estágio supervisionado em escolas especializadas de música. A gente encontra muito exemplo pela internet de planos e eles abrangem no formato geral de educação. E eu queria mostrar algo mais direcionado para a nossa área de música, especialmente nas escolas especializadas. Como objetivo, nessa aula de hoje, nós temos aqui elencados. Ao final da aula, você deverá ser capaz de relembrar a função de um plano de aula, citar os elementos constituintes de um plano de aula e, por fim, conhecer exemplos de objetivos específicos, conteúdos musicais e procedimentos metodológicos aplicáveis no plano de aula de uma escola especializada de música. A primeira coisa que nós precisamos compreender, ou que tem que ficar bem claro, é o que de fato significa o plano de aula. Como o próprio nome já diz, plano tem a ver com algo que a gente realiza antecipando um fato. Então, nesse caso aqui, no nosso caso aqui didático, o plano de aula é um instrumento que sistematiza todos os conhecimentos, atividades e procedimentos necessários para alcançar os objetivos propostos aos alunos. Tudo que a gente faz para sistematizar a nossa aula é colocado nesse plano de aula. Eu já ouvi uma frase e nunca esqueci disso, que o plano de aula não é uma camisa de força, né, que temos que cumprir ipsiliteris, aquilo que está no plano. Na realidade, ele funciona como um guia, como um auxílio do professor, como eu já coloquei aqui, né, de forma sistematizada, para que não se perca o foco, para que não se dê atenção demasiada a determinados pontos e deixem de trabalhar outros. Nesse sentido, o plano de aula é uma ferramenta que auxilia o professor em todo esse processo. E dentro dos elementos de um plano de aula, o primeiro deles é a identificação. Precisa constar lá o nome do professor, né? No caso vocês estagiários, a instituição, a turma, o dia, o horário. São informações que precisam estar disponíveis caso uma outra pessoa, um outro professor, o diretor pegue o plano, ele logo identifique que turma é aquela. Pode acontecer o professor precisar faltar por alguma razão e o plano de aula bem elaborado pode ser aplicado por um outro professor. E aí está uma grande dica de ouro quando vocês estiverem construindo o plano de vocês. Se outra pessoa pegar aquele plano e conseguir compreender e a partir dele dar uma aula, significa que aquele plano foi muito bem elaborado. Agora, se uma outra pessoa pega aquele plano e não entende muito bem de que se trata, porque esse plano ele tem algumas deficiências. Então, voltando aqui nesse primeiro item, a identificação ajuda nesse sentido, a mostrar aí o perfil da turma. No nosso caso aqui, nós convencionamos colocar a faixa etária para que nós entendamos que tipo de aluno que participará daquela aula. Outro elemento trata-se da temática que será trabalhada naquela aula. É óbvio e é claro que muitas outras coisas um professor trabalha na aula, além do tema central, mas isso num plano ajuda no sentido de deixar muito claro para o professor e para os alunos também, quando tem acesso ao plano, do que é mais importante naquela aula. Certamente terão elementos secundários, terciários, mas o que é primário, o assunto central, tem que ficar muito claro. Então, por isso que é importante colocar esse item no plano de aula. Um outro elemento que aparece no plano são os objetivos. Esse item, digamos assim, que ele é o coração do plano. É porque é em função desses objetivos que todos os demais elementos do plano serão construídos. Por isso, eles precisam ser muito explícitos. Nós já falamos aqui na aula passada que esses objetivos precisam focar o aluno. Então vale aquela frasezinha de ouro ao final da aula. O aluno deverá ser capaz de, ao responder
essa pergunta, iniciando por um verbo no infinitivo, a nossa aula será elaborada e focada no aluno. Muito interessante que esses objetivos, eles funcionam tanto para direcionar o professor na sua aula, promover situações para que o aluno chegue naquele ponto desejado, e quando os alunos também têm acesso a esses objetivos na aula, eles ficam mais atentos em saber o que de fato precisam saber, qual o ponto específico que eles deverão chegar com aquela aula. Então o objetivo, ele ajuda nesse sentido, por isso que eu digo que ele é o coração de um plano de aula. Eu apresentei aqui alguns exemplos na nossa área de música, porque muitos livros, muitos autores dão exemplos de forma mais geral, e eu entendo que muitos de nós da área de música, especificamente aqueles que ensinam os instrumentos nas escolas especializadas, ficam com algumas dificuldades para montar um plano, para formular os objetivos, e eu coloquei aqui alguns exemplos, entendendo que são vários objetivos, eles não estão aqui amarrados em um instrumento específico, então você, no caso, pode tomar isso como uma ideia e aplicar, transformar para o seu instrumento. Então eu vou aqui ler alguns objetivos que eu elenquei aqui nesses exemplos, no caso. O primeiro deles está falando aqui, ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de compreender e vivenciar variações de dinâmica na performance do trompete. Então, fica muito claro aqui que esse objetivo está focando aqui na dinâmica, compreender e vivenciar essas variações. Então, o professor de trompete, na sua aula, vai propor toda uma estratégia, conteúdos para que esse aluno consiga compreender, e muito mais do que compreender, vivenciar essas variações de dinâmica. O segundo objetivo, executar ao violão o prelúdio número 1 em Mi menor de Heitor Villa-Lobos. Então o professor naquela aula vai trabalhar os elementos para que ao final dela o seu aluno seja capaz de executar essa peça. Observe que está bem especificado aqui, não tem nenhuma dúvida, é o prelúdio número 1 de Heitor Villa-Lobos. Muitos alunos no estágio, eles não especificam os seus objetivos e eles acabam ficando um tanto vagos. Então, nesse caso aqui, observe que ele é muito claro, mostrando aqui a peça, informando aqui o autor, tanto para o professor quanto o aluno, como eu já disse no item anterior. O terceiro objetivo que eu relato aqui para vocês, que eu trago, é, ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de tocar a parte A da música Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro. Observem que é bem específico. Nesse caso aqui não é tocar a música Carinhoso inteira. O professor, naquela aula, ele vai trabalhar somente a parte A da música. Observe que esse objetivo ele é bem restrito, e caso o professor ache que o aluno tem condições de avançar para a parte B, ele pode até fazer isso. Ele não precisa se delimitar na parte A, mas o objetivo proposto é trabalhar a parte A da música. Feito isso, o objetivo da sua aula será cumprido. Então, por isso que vale ser bem detalhista no que se quer trabalhar, ainda que seja possível ampliar, ainda que seja possível ir além daquilo que foi proposto. Mas quando se trata algo mais específico, tudo isso fica bem claro para o professor e para o aluno de que aquele item específico espera-se que alcance aquilo, ok? O outro objetivo que eu trago para vocês aqui, esse quarto objetivo, diz o seguinte: improvisar melodicamente, ou improvisar harmonicamente, ou improvisar ritmicamente, aí vai depender do instrumento, no tema Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Observe que nesse caso, especificamente, o improviso, seja ele melódico, harmônico ou rítmico, ele será com base nesse tema, Asa Branca, utilizando a harmonia, né? Se for improviso harmônico, a melodia com a base da harmonia do tema Asa Branca. Enfim, está bem especificado aqui o que se pretende fazer a partir dessa música, Asa Branca. Então, não é improvisar, propor um objetivo para improvisar na aula, mas improvisar em cima de quê? Improvisar em que sentido? Por isso que vale a pena delimitar para que a sua aula seja mais rica, seja direcionada, ainda que consiga avançar para outros pontos, certo? O próximo objetivo que eu trouxe aqui
ele diz o seguinte: ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de praticar exercícios básicos da mão esquerda para montar acordes de pestana. Observem que esse objetivo ele está bem enxuto, está diretivo. O professor precisa trabalhar exercícios básicos, mas não é qualquer exercício. É da mão esquerda para montar os acordes de pestana. Então a aula desse professor aqui de violão está muito clara o que ele precisa trabalhar. Fica nítido que, ainda que ele consiga avançar com outros conteúdos, mas para aquela aula, especificamente, se o aluno conseguir montar os acordes de pestana, ou pelo menos praticar os exercícios básicos para que isso aconteça, o professor pode se dar por satisfeito. Outro objetivo aqui, utilizar a respiração correta para emissão de som no trompete, ou a respiração correta para emissão de som na flauta transversa, aqui especificamente dos instrumentos de sopro. Então o professor ele traçou para essa aula qual é o conteúdo aqui nesse objetivo: respiração. Observem que o objetivo não fica solto, ele precisa de um conteúdo, e esse conteúdo depois vocês vão verificar quando estivermos tratando desse item que esses elementos estão amarrados dentro do plano de aula. Então nesse caso aqui a respiração é o foco desse professor de trompete ou de flauta nessa aula. Outro objetivo que eu trouxe, vivenciar padrões rítmicos no acordeon. Então nesse caso aqui ele está bem objetivo, bem simples, sem enfeite. É muito claro, ele vai trabalhar alguns padrões rítmicos e esse padrão rítmico que ele vai trabalhar certamente estará discriminado lá nos procedimentos metodológicos. Mas nesse caso aqui, nesse lugar, não há necessidade de explicar o que e como, ele foi bem objetivo. Um outro objetivo que eu trouxe diz o seguinte: ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de relacionar a técnica de respiração com a projeção do som na prática vocal. Ficou claro aqui que é um professor de canto e que ele quer relacionar essa técnica de respiração com a projeção do som. Então, teriam aqui dois conteúdos para esse professor trabalhar, né, que é a respiração e projeção de som. Observem que todos esses conteúdos direcionam o professor para uma ação específica, sem que ele tenha dúvida do que ele precisa trabalhar naquela aula ou naquele momento da aula. Então, o penúltimo exemplo que eu coloquei aqui diz o seguinte: construir frases melódicas no acordeon. Observe também que nesse caso aqui não mais trabalhará padrões rítmicos, mas nesse caso ele está trabalhando frases melódicas. Poderia ser outro instrumento também, né? Como eu disse para vocês no início, isso pode ser adaptado para outro instrumento. Isso aqui é para a gente ter uma ideia da formulação de objetivo claro. E por fim, ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de improvisar no contrabaixo elétrico a sequência harmônica primeiro, quinto, sexto e quarto graus. Então, nesse objetivo, o que é que o professor pretende? Quais são os conteúdos que ele está trabalhando aqui? Improvisação. E essa improvisação não é de qualquer maneira, mas ele determinou aqui uma sequência do primeiro, do quinto, do sexto e do quarto grau. Certamente, até coloquei uma observação aqui embaixo, esse professor vai especificar lá nos procedimentos metodológicos qual é o tom, qual é o campo harmônico que ele trabalhará com seu aluno. Observe que os graus aqui, eles ficam muitas possibilidades. Esse mesmo objetivo pode ser trabalhado em várias aulas, a depender do campo harmônico que o professor estiver trabalhando com seu aluno. Então, nesse caso, ele vai especificar lá nos procedimentos metodológicos, né, esse campo harmônico, vai trabalhar como que será esse acompanhamento, já que é um contrabaixo elétrico, terá um instrumento fazendo a parte harmônica, vai ser um playback, e pode também especificar lá nos procedimentos um padrão rítmico que ele pretende trabalhar dentro dessa sequência harmônica. Então, quando ele especifica tudo isso, ele amarra o seu objetivo para que ele não conte com a sorte. O que acontece com muitos estagiários, né? Lá eu vejo o que vai acontecer, na hora vai fluir, eu vejo o que é necessário.
Então, em alguns momentos, isso pode até funcionar, reconheço, mas há outras situações em que não se tem uma ideia clara e ao final daquela aula nem professor e nem aluno tiveram a sensação de terem trabalhado especificamente algo, digamos assim, mais concreto, que deu para saber aquela aula foi tratado tal assunto e eu consegui compreender. Porque às vezes você faz tanta coisa, propõe tanta coisa, trabalha tanta coisa e no final das contas não se trabalha nada. Então, para isso que os objetivos trazem essa amarração, esse direcionamento para que tanto professor e aluno estejam com essa percepção, essa ideia de que ao fim da aula eles conseguiram realizar, passaram-se juntos ali 45 minutos, 50, e eles conseguem conversar do que foi trabalhado. Nesse sentido que a elaboração de um bom objetivo permite que a sua aula seja muito mais rica, que a sua aula seja muito mais produtiva, que a sua aula dê aquele sentimento de realização pelo fato de ter ficado claro de um ponto em que o aluno estava no início da aula e de um outro ponto que ele alcançou de conhecimento.